Olá, pessoal. Nós somos alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estamos aqui para apresentar um trabalho da matéria Fenômenos de Transporte. Falaremos um pouco mais sobre os fenômenos relacionados à convecção. Meu nome é Luiz Henrique Scarpato Lenz, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica. Eu sou Igor, sou do curso de Engenharia Elétrica. Sou Lucas Marins e também sou do curso de Engenharia Elétrica. Olá pessoal, meu nome é Lucas Cezepaniak, sou do curso de Engenharia Elétrica. Olá, eu sou Letícia, sou do curso de Engenharia Elétrica. Olá, hoje vamos aprender um pouco mais sobre a convecção. Primeiramente, o que é a convecção? Bom, a convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna de um fluido, como o ar ou a água. Mas o que é essa movimentação interna? Bom, de maneira bem simplificada, quando um fluido está frio, ele é mais denso. Portanto, ele desce. Quando esse mesmo fluido está quente, ele é menos denso. Portanto, ele sobe. Mas esse fenômeno, a convecção, no que ela pode ser aplicada no nosso dia a dia? Um exemplo simples disso é a geladeira. Por quê? A maioria das geladeiras funciona por meio da convecção, já que o ar frio é formado no congelador e o ar frio, como já vimos, é mais denso. Portanto, ele desce. E o ar quente que está no refrigerador sobe para o congelador para ser resfriado novamente. As geladeiras que possuem o freezer na parte de baixo, elas possuem sistemas independentes. Então elas funcionam um pouquinho diferente das geladeiras tradicionais. A convecção está presente também nos tipos de chuva, já que temos uma chuva chamada chuva convectiva. Por que ela leva esse nome? Pois o ar quente, que é menos denso, ele sobe, levando toda a umidade para a nuvem por meio da evaporação. Ao chegar na nuvem, por meio da condensação, ocorre a chuva. Esse tipo de chuva também é chamado de chuva de verão, já que geralmente ela ocorre no verão por ser mais calor, e também elas são chuvas rápidas e de grande intensidade. Para entender a camada limite térmica, vamos utilizar um exemplo. Temos aqui uma placa plana com a temperatura Ts e um fluido que escoa paralelamente à placa com temperatura T infinito. Ao chegar na placa, as partículas desse fluido que estão em contato com a placa não se arrastam, elas permanecem paradas, adotando a temperatura Ts. No intervalo delimitado pela camada limite térmica, que é esta curva em vermelho, abaixo dela temos o gradiente de temperatura e acima dela temos o fluido com a temperatura T infinito. Mas e a espessura dessa camada limite, o ΔT? O que é? Bom, o ΔT é igual ao Y. Para quando temos a diferença de temperatura da placa e do fluido igual a 99% da diferença de temperatura da placa com o fluido antes de entrar em contato com a placa, ou seja, fora da camada limite térmica. Agora, vamos ver dois experimentos que ilustram o comportamento dos fluidos no processo de propagação de calor. O experimento a seguir foi realizado por alunos do curso de Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, tendo como responsável o professor Francisco Carlos Lavarda. Olá! Hoje faremos experimentos sobre a propagação de calor por convecção. O objetivo é mostrar como ocorre a transmissão de calor por convecção num líquido sob aquecimento. Ao olhar para a água fervendo, temos a impressão de que ela está pulando na panela, ou seja, movimentação de água fica bastante visível. Porém, a movimentação não ocorre apenas quando a água está fervendo. A movimentação ocorre durante todo o aquecimento.
Quando a água está fervendo, ela faz convecções tão rápidas que podemos vê-la. Convecção significa processo de transmissão de calor que é acompanhado por transporte de matéria, segundo o dicionário Aurélio. A água, assim como os demais fluidos, sofrem convecção durante o aquecimento porque a parte aquecida, que é em geral a que está embaixo, fica mais leve, ou seja, passa a ter menor densidade do que as demais partes. Então, a parte aquecida sobe enquanto a outra desce para ocupar o lugar da que saiu. A ideia do experimento é mostrar que ocorre convecção em um líquido dentro de um copo quando ele é aquecido. Para isso, coloca-se um pouco de leite no fundo de um copo com água e aquece-se o fundo do copo com uma vela. Então aqui nós vamos colocar a água dentro do copo e no fundo colocaremos o leite. Aquela porção de leite que está no fundo do recipiente, consequentemente estará mais próximo da chama, será aquecido primeiro. O leite que está sendo aquecido fica mais leve que a porção de água que está acima dele. Isso faz com que a parte aquecida suba e a que não está aquecida desça. Como o leite contrasta com a água, então dá para ver o leite se movimentando junto com a água. Observando o movimento do leite, temos a noção de como a água sofre convecção enquanto ela é aquecida. A convecção num gás ocorre quando a parte de baixo é aquecida. Sua densidade diminui, ele fica mais leve, e ela sobe, sofre um empuxo, que é o princípio de Arquimedes. Enquanto o ar frio, portanto com uma densidade maior, fica mais pesado e desce para ocupar o lugar do ar que subiu. A energia térmica vai se espalhando por todo o gás. No caso da formação dos ventos, ocorre um processo semelhante, sendo que o calor que aquece as massas de ar é o calor irradiado do Sol, que aquece a superfície da Terra, aquecendo assim o ar que está em contato com a superfície. O vento se forma nos movimentos realizados pelas massas de ar, quente e fria. O relevo da crosta terrestre também influencia nos ventos a baixa altitude, pois o movimento do ar tem que seguir o seu contorno. A ideia do experimento é mostrar que o ar aquecido pela chama de uma vela se movimenta. Visto que o ar aquecido pela chama da vela sobe, então coloca-se um catavento leve acima da chama para observar se o catavento girar devido ao movimento das massas de ar aquecidas pela chama. Vamos ver? Observamos então o catavento se movimentando, ou seja, o ar que a chama está aquecendo está fazendo esse movimento. Olá, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco sobre o coeficiente de película. Para isso, a gente vai começar deixando definido que convecção é a transferência de calor entre uma superfície e um fluido, onde podemos calcular através de uma relação proposta por Newton, onde basicamente a gente relaciona o fluxo de calor transferido, a área da transferência, a diferença de temperatura entre a superfície e
o fluido mais afastado da superfície e o coeficiente de película, também conhecido como coeficiente de transferência de calor, mas a gente vai usar aqui como coeficiente de película. Eu vou ilustrar para vocês a equação e eu vou falando como é, explicando mais algumas coisinhas. Então, como eu falei anteriormente, né, a equação proposta por Newton é o fluxo de calor transferido, que é igual o coeficiente de película vezes a área de transferência de calor vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, né, mais distante da superfície. Então, a gente chega a essa equação aqui, né, do coeficiente de película, onde, apesar de ser uma equação simples, né, existem muitas dificuldades. E por que isso, né? Porque o coeficiente de película é uma função complexa de escoamento do fluido e das propriedades físicas do meio do fluido, além da geometria do sistema. Seu valor em geral não é uniforme sobre a superfície. Então, usamos um valor médio sobre essa superfície, o que dificulta um pouco, né? Por ela não ser uniforme. E vou agora falar um pouco da parte da resistência térmica, né? E a sua definição. Bom, na engenharia, esse é um conceito muito importante que é frequentemente usado. Porque como existe uma analogia entre a difusão do calor e a carga elétrica, os engenheiros costumam usar a resistência térmica, né? Ou seja, é a resistência térmica do material contra a condução do calor, para calcular a transferência de calor através dos materiais. Essa resistência térmica é o inverso da condução térmica, assim como uma resistência elétrica está associada à condução de eletricidade. Uma resistência térmica pode ser associada à condução de calor também. E a seguir eu vou mostrar algumas figuras, né, duas figuras que pode estar ilustrando melhor o que foi dito aqui nessa parte inicial. Bom, tudo bem, mas qual é a definição em si da resistência térmica? A resistência térmica ela é uma propriedade de calor e uma medição de uma diferença de temperatura, pelo qual um objeto ou material resiste ao fluxo de calor, né? E como é o conceito de resistência térmica pode ser usado em uma variedade de ramos, de diversos tipos de engenharia, né, que nós temos, a gente pode definir ela em algumas categorias, né? Primeiro, vou estar explicando a resistência térmica absoluta, ou RT, que possui as unidades de K sobre W. Portanto, essa resistência térmica absoluta é uma propriedade de um componente particular, que definiu a geometria, né? Que seria essa geometria? Seria a espessura, né? L, a área, que a gente chama de A também, e a forma do objeto em si. Por exemplo, uma característica de um trocador de calor definido, né? Apenas uma diferença de temperatura é necessária para resolver o calor transferido. Então, explicar essa parte da resistência térmica absoluta, a gente também tem a resistência térmica específica, ou em alguns casos também chamado de resistência térmica específica, né? Que é o R lambda, que possui as unidades de K vezes M sobre W. Essa parte da resistência térmica específica é uma constante do material, que é a espessura do material e uma diferença de temperatura que são necessárias para resolver o calor transferido, né? Também temos a parte da resistência que a gente pode chamar de R-valor, ou valor R. O que seria esse valor R? Né? É o fator de isolamento térmico. É uma medida de resistência térmica que quanto maior o valor de R, maior a eficácia de isolamento. Então, a isolação térmica possui a unidade de m ao quadrado vezes K sobre W, em unidade do sistema internacional, né? Porque do sistema imperial pode estar mudando essa unidade. E essa parte do R-valor é a resistência térmica da área unitária de um material. O valor R depende do tipo de isolamento, sua espessura, densidade, e é necessária uma diferença de área e de temperatura
para resolver esse calor transferido. Depois de explicar essas três partes de uma melhor definição da resistência térmica, né, a gente pode usar na engenharia, por exemplo, a condutância do contato térmico ou a resistência de contato térmico. Né? Mas o que seria isso? É uma representação da condução de calor entre os dois corpos sólidos. Quando os componentes são aparafusados, são pressionados de uma outra forma, também é necessário um conhecimento do desempenho térmico dessas tais juntas. Nestes sistemas compostos, a queda de temperatura na interface entre os materiais pode ser apreciável. Essa queda de temperatura ela é caracterizada pelo coeficiente de condutância do contato térmico, chamado de HC, que é uma propriedade que indica a condutividade térmica ou a capacidade de conduzir calor entre dois corpos em contato. Embora existam vários bancos de dados extensivos sobre as propriedades térmicas de materiais a granel, bancos de dados semelhantes para contatos pressionados não existe. E o inverso dessa propriedade descrita aqui, ela é denominada de resistência de contato térmico. Bom, o que seria essa resistência do contato térmico? Também vou chamar aqui de resistência do contato, né? Essa resistência do contato ela depende, na sua maior parte, da rugosidade da superfície. E a pressão que mantém essas duas superfícies juntas também influencia na resistência do contato. É possível observar que a resistência do contato térmico ela diminui com a diminuição da rugosidade da superfície e com o aumento da pressão da interface. Isso é atribuído ao fato de que a superfície de contato entre os corpos cresce à medida que a pressão do contato também aumenta. Quando duas dessas superfícies são pressionadas uma contra a outra, os picos formarão um bom contato com o material, mas os vales formarão vazios cheios de ar. Esses vazios cheios de ar, eles atuam como isolamento por causa da baixa condutividade térmica do ar. O número e tamanho limitados dos pontos de contato resulta em uma área de contato real, significativamente menor que a área de contato aparente. No caso de material compósito metálico, que é colocado no vácuo, a condução térmica através dos pontos de contato é o principal modo de transferência de calor, e a resistência de contato é geralmente maior do que quando o material compósito está na presença de ar ou de outro fluido. E além disso, a resistência ao contato térmico ela é significativa e pode ser denominante para bons condutores de calor, como metais, mas pode ser negligenciada para condutores de calores ruins, como isoladores. E essa resistência de contato térmico ela pode ser minimizada aplicando o líquido condutor térmico, que é chamada de graxa térmica, como graxa de CPU, nas superfícies antes de serem pressionadas uma contra a outra. O papel principal dessa graxa térmica é eliminar os espaços ou espaços de ar que atuam como isolantes térmicos da área da interface, né, a fim de maximizar a transferência de calor. A condutividade térmica do material intersticial e a sua pressão são as duas propriedades que governam sua influência na condutância de contato. Então essa é a definição da resistência térmica que foi vista aqui, né? Os tipos de resistência que a gente tem, como que é a resistência chamada e aplicada na engenharia, e algumas imagens agora para ilustrar melhor também como foi explicado lá no começo, como foi visto lá no começo com aquelas duas imagens. Olá pessoal, agora eu vou fazer um exercício sobre o que a gente viu no nosso trabalho, vou explicar passo a passo para vocês. Agora nós vamos fazer um exemplo sobre escoamento em placa plana. A superfície de um coletor solar pode ser considerada como uma placa plana, com dimensões de 4 por 4 metros. A temperatura dessa superfície é praticamente uniforme e é de 40 graus Celsius. O ar, a 20 graus Celsius, escoa sobre a placa ao longo de seu comprimento com velocidade de 20 km por hora. Calcule o coeficiente médio de transferência de calor sobre a placa
B. Coeficiente local de transferência de calor em x igual a 4 metros. C. Fluxo de calor em x igual a 4 metros. E D. Taxa de calor trocado entre a placa e o ar. Aqui ele oferece alguns dados, né, que a gente vai usar ao longo do problema, para resolver o problema. Então, vamos lá para o primeiro passo. Então, nosso primeiro passo vai ser definir algumas propriedades da temperatura do ar, né? Para isso, a gente vai calcular a temperatura do filme, que nada mais é que a média aritmética entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, né? Dividido por 2. Substituindo os valores, aqui a gente vai ter 60 dividido por 2, 30 graus Celsius. E aí a gente transforma em kelvins. Bom, agora no segundo passo a gente vai calcular o número de Reynolds, que é dado pela expressão da dimensão vezes a velocidade do fluido dividido pela viscosidade. A viscosidade foi fornecida pelo problema. A gente sabe que a velocidade é 20 km por hora, eu dividi por 3,6 para ficar na unidade de medida de metros por segundo, vezes 4, que é a dimensão da placa, né? Isso a gente chega no valor de 1,4 vezes 10 à sexta. No caso, né, vamos partir do princípio que o escoamento é turbulento em toda a placa. Por quê? Porque o número de Reynolds, que é esse daqui, né, 1,4,6, e no caso de uma placa plana, sem turbulência, seria um número crítico de 5 vezes 10 à quinta. 1,4 vezes 10 à sexta é muito maior que o caso crítico, né? Então, a gente vai admitir que, porque a gente está interessado em calcular o coeficiente convectivo, coeficiente de película médio, e podemos partir do princípio que o escoamento é turbulento em toda a placa por conta dessa comparação aqui, né? Nesse caso, nós vamos agora tentar calcular o número de Nusselt, que vai ser dada por essa expressão aqui. Substituindo os valores, a gente vai chegar nisso daqui, né? Esse daqui foi dado pelo problema, esse a gente calculou agora. E essa é da expressão mesmo, né? E no final a gente chega nesse número aqui. O número de Nusselt é 2.722. Bom, depois de fazer as primeiras contas, né? A gente já pode começar na letra A, que pede o coeficiente de película, coeficiente convectivo médio. Nesse caso, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é o coeficiente de película igual ao número de Newtons, vezes a condutividade térmica, dividido pela dimensão. Substituindo os valores, isso daqui a gente descobriu, esse daqui o problema deu, dividindo por 4, que a gente também tinha já a dimensão. A gente chega no coeficiente médio, coeficiente de película médio de 17,9 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Agora nós vamos para a letra B, que pede o coeficiente convectivo local, né? A gente vai usar essa formulazinha aqui, o número de Reynolds a gente já tem, o número de Prandtl a gente também, o problema forneceu. Então, é só fazer a substituição, onde a gente chega no valor de 2.177, número de Nusselt, né? E agora vamos calcular o coeficiente, né? O coeficiente local. Substituindo na expressão, a gente chega no valor de 14,32
watts por metro quadrado vezes Kelvin. Bom, já calculamos, né, o coeficiente de película local e o médio. Agora a gente vai calcular o fluxo de calor, que é o que pede na letra C. O fluxo de calor vai ser dado por essa expressãozinha aqui, onde o coeficiente que vamos usar é o coeficiente local, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido mais distante da superfície. Aí, substituindo os valores, temos 14,32 vezes 40 menos 20. Isso dá o valor do fluxo, né? Do fluxo de calor de 286,4 watts por metro quadrado. Bom, agora nós vamos calcular a taxa de calor trocada entre a placa e o ar, que é o que pede na letra D. Nesse caso, a gente vai usar o coeficiente de película médio, não o local, como usamos anteriormente, né? Então, é dado pelo coeficiente de película médio vezes a área, vezes a temperatura da superfície, menos a temperatura do fluido mais afastado da superfície. Com isso, substituindo os valores, né, que a gente encontrou e os dados pelo problema, nós chegamos na taxa de calor trocado entre a placa e entre a placa e o ar de 5.728 watts.